Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler 1 Coríntios 15, verso 51. Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Grande Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez por podermos reunir em torno da palavra que é a Escritura manifestada para o tempo final. Estamos pedindo que o Senhor abra nossos olhos, nosso entendimento, para podermos ver o cumprimento desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Bem, nós falávamos em reunião anterior sobre o som de trombeta. Hoje eu quero falar sobre a última trombeta. Quero tomar aqui as mensagens do irmão Brana e vamos com paciência colocá-las no lugar que não é uma interpretação, é a leitura da mensagem, a concordância dos parágrafos que irmão Brana pregou. Todos nós sabemos que a última trombeta é o sétimo. Não tem mais trombeta depois do sétimo. Então a última trombeta foi o profeta. Aprendemos que o sétimo selo, 7 trovões, tudo está ligado, vinda do Senhor, tudo está ligado ao sétimo anjo. E o mistério de toda a Bíblia não é o William Branham. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Então, o que não foi entendido é o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo 68. Então, esse é o mistério de toda a Bíblia. A brecha 37, vamos dar atenção a leituras repetidas para nós formarmos o quadro, para vermos a última trombeta. Muitos estão esperando a última trombeta. E a gente vai ver, a última trombeta já passou. Então algo aconteceu que o povo não viu. E o restante que tem para acontecer agora, nós não podemos perder. Que se não viram quando estava acontecendo, a última trombeta, o último mensageiro, o último profeta, se não puderam ver,
Então aí se torna tarde se a pessoa não ver o cumprimento disso agora. Lá aconteceu e a mensagem tinha que ser anunciada. A brecha 37. Agora vejam, o mistério deste livro selado com 7 selos será revelado ao soar da mensagem do 7º anjo da igreja. Já lemos isto. Então sabemos que não tem outro homem, outro anjo para soar uma trombeta, que é uma mensagem, para poder fazer-nos conhecer o mistério dentro dos 7 selos. Isso já foi pregado. Veio. A mensagem do 7º anjo começa a soar. E aí ele coloca no lugar. E aí estão as mensagens escritas, já no tempo dele. As mensagens escritas. E nós temos em fita e em forma de livro. Agora, ao começar a soar a mensagem. Então vocês veem, naquele tempo estava soando a mensagem do 7º anjo, mas o irmão Branham disse que ela estava apenas em livros, em fitas, e que tinha que ter um momento que ia soar a mensagem. Porque quando ele tocou aquela trombeta, a última trombeta, o povo dos Estados Unidos, que deveria ter ouvido o som da trombeta, eles ouviram só o som de cura, o som de discernimento, o som de sinais, mas eles não ouviram o som da trombeta, que era a voz. Ficaram apenas com uma parte e deixaram o principal passar. Então ele diz, ao começar a soar a mensagem, o mistério de Deus deve ser consumado. Se a gente notar o tempo que esta mensagem está na Terra, desde 1963, então o mistério está acabado. Mas como é que o irmão Branham disse que nós ficaríamos sabendo? Ao soar, começar a soar, o mistério de Deus deveria ser consumado. Então, quando a mensagem está em livros, está em fitas e semeado para o mundo inteiro, tinha que ter o tempo desta mensagem, esta trombeta, começar a soar, para que as pessoas pudessem ver o mistério de Deus consumado. Vejam, naquele tempo, agora observaremos, o livro do mistério de Deus não é revelado até que seja ouvida a mensagem do 7º anjo. Então não foi revelado com Lutero, com Wesley, com Pentecostes, mas foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Tudo isto é fácil para nós conhecermos, entendermos. A brecha 41 é outro ponto que nós já temos pregado, mas vamos repetir. Agora recordem, este 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Então guarde duas coisas, o 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda e a trombeta, a última trombeta soa quando o último anjo estiver pregando a sua mensagem. Guarda isso, porque é o que eu vou deixar para o final aqui. Então, 41 da brecha, o 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Então, não é arrebatamento, foi lá atrás. Tempo da vinda é tempo da vinda do Filho do Homem, e não tempo do arrebatamento. 42 para completar. Assim como João estava entregando sua mensagem. Então, Jesus veio numa nuvem, como nós vemos naquela pirâmide, ele veio numa nuvem de 7 anjos, e irmão Branham estava na terra, porque o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Assim como João estava na terra quando Jesus veio. João estava pregando. Quando Jesus veio no Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, o 7º anjo estava na terra no tempo da sua vinda. Da mesma forma que João estava pregando quando Jesus estava na terra. Só que aqui é de uma forma espiritual, porque Jesus veio
Ele não podia vir agora numa carne, senão manifestar através de uma carne. Mas Jesus não podia vir com aquela carne lá daquele templo da Galileia, de Cafarnaum. Ele não podia vir com aquela carne do templo de Jerusalém, aquela carne passada. Então, quando ele veio agora, ele veio com os 7 anjos, que está formando aquela pirâmide que irmão Brana fala, que desceu sobre o monte pôr do sol. E aquilo, Jesus estava no meio. Bom, tenho algum parágrafo. Outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, ele disse, e ali estava Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja, com sua cabeleira branca, mostrando a sua suprema deidade. 142, qual é a atração sobre a montanha? Então, esse é o Jesus que o povo deveria estar esperando, que estaria em carne na terra. Só que esse Jesus não estaria na carne de Jesus, ele estaria na carne de outra pessoa. Ele não podia estar na carne de Jesus, porque Jesus já tinha vencido o seu período na carne há 2000 anos atrás. Então aqui ele estava na carne de outra pessoa, assim como está escrito em São Lucas 17, 26 a 30, que o Filho do Homem estaria aqui, manifestado nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias que vocês têm visto, os dias de Abraão, dias de Noé, dias de Ló, tudo isso aí está na terra. Então, isso aconteceu lá atrás, no tempo do irmão Brana. As pessoas ficam aguardando uma coisa para frente e aí está para trás. Eles ficam aguardando a 7ª trombeta soar para dar a ressurreição, e a 7ª trombeta já soou. Eles estão esperando um grande estrondo acontecer, e o grande estrondo já aconteceu naquele tempo. Bom, vocês que têm a mensagem com a atração sobre a montanha, é só ler aqui esses parágrafos finais, 130 em diante, você vai ver o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Ele ainda diz aqui, produz 3 grandes estrondos no 144, qual é a atração sobre a montanha. Então eles estão esperando um grande barulho, um grande movimento para dar a ressurreição. E a coisa já deu lá atrás. Eles estão esperando que Jesus venha em carne aqui na terra, aquele Jesus da Galileia. Não, ele veio em carne, mas ele veio nos Estados Unidos. Ele veio na carne de William Branham. Ele veio na carne do 7º anjo. A única forma que ele podia, porque temos 2 dias, nos dias que rasgou o véu, quando Jesus morreu, rasgou o véu de alto a baixo. Está aqui em São Mateus 27, onde nós lemos. Vocês podem ler ali, antes do 51, você vai ver que ele começa a falar sobre essas coisas. Então, o que tem acontecido já cumpriu naquele tempo de Jesus, e as pessoas estavam esperando algo acontecer. E nos dias que Jesus morreu, o véu rasgou. Nos dias que Jesus veio outra vez sobre o Monte Pôr do Sol, o véu rasgou outra vez. Lá foi o véu do templo. Aqui era o véu do mistério dos selos. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, que é a última trombeta, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério. Isso é, será revelado, rasgará o véu dos mistérios. Então, os mistérios foram vistos depois que os 7 selos foram revelados. Amém? Graças a Deus. Presta atenção. Ele continua dizendo aqui no parágrafo 42 da brecha, 40 da brecha. Ao soar da mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus seria concluído, como foi declarado aos seus santos profetas. Então não adianta esperar a conclusão do mistério com outro homem, com outro profeta, porque o 7º anjo é o último anjo, e foi quando ele soou a sua mensagem, foi que revelou. Agora, a brecha 49,
são coisas que eu quero deixar mais claro aqui para vocês. Os 7 selos são diferentes dos 7 trovões. Tem hora que pensamos, é igual os 7 selos, eles fazem parte, mas os 7 selos é diferente dos 7 trovões. Escuta, o livro 49 a brecha. O livro é absolutamente um livro selado até que os 7 selos sejam rompidos. Ele está selado com 7 selos. Agora, isto é diferente dos 7 trovões. E os 7 selos é diferente dos 7 trovões. Veio. Para começar, os 7 selos você tem na Bíblia. Está escrito 7 selos. Mas os 7 trovões você não tem na Bíblia. Então, é diferente. Entendeu? Os 7 selos você tem escrito o primeiro ao 7º. Está escrito na Bíblia. Mas os trovões não estão escritos na Bíblia da forma que você vê. É um mistério que não está do lado de fora do livro. Está dentro do livro. Do lado de fora do livro é onde você lê o cavaleiro, o primeiro cavaleiro saiu e ali abriu um selo. O segundo abriu o segundo selo e assim por diante. Mas o mistério daquilo é que ninguém sabia. Por isso, esta é a diferença dos selos e dos trovões. Os selos é o que está escrito e os trovões é o que foi revelado do que está escrito. Amém? Agora, está escrito. E os 7 trovões? Não está escrito. Então, o que é os 7 trovões? É muita coisa que a gente tem que passar e rapidamente, que eu não quero demorar. Onde o irmão Brana diz, então, o que é os 7 trovões? 75 do primeiro selo. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Por isso que é diferente dos 7 selos. Isto é certo. E eu creio que através destes 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Então ele já está dizendo aqui o que são os 7 trovões. Ele está dizendo que os 7 trovões é uma revelação. Certo? Os 7 trovões é uma revelação para reunir a noiva. O primeiro selo, 75. O rapto, parágrafo 34. O rapto é uma revelação. Então você vê, os 7 trovões tem que ser revelado para preparar a noiva. E o rapto é uma revelação. Se o rapto é uma revelação, ele não é outra revelação, senão a revelação dos 7 trovões que ninguém sabia. Quando você tem a Bíblia, você tem 7 selos fechados. Quando você tem o 7º anjo tocando a 7ª trombeta, você tem o mistério dos 7 selos revelado. Então, o mistério dos 7 selos são os 7 trovões. Entenderam? Amém? Então é isso aí. O rapto é uma revelação. Os trovões têm que ser revelados, como diz o profeta. E ao ser revelado, dá fé de rapto. Então aqui está. Os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Você encontra ele dentro dos 7 selos, todo revelado. Vamos prosseguir. Os 7 selos são diferentes dos 7 trovões. Vou repetir. Veio, estes são 7 selos sobre o livro. Irmãos, o que sela toda a Bíblia, sobre o livro, 7 selos. Então quer dizer, você pode pegar esse livro e abrir ele, mas ele está selado com 7 selos. Você pode abrir o Gênesis, está selado, e assim por diante, até o Apocalipse. Você pode abrir ele aqui, mas ele está selado com 7 selos. Isso que você tem que guardar. Os 7 selos sobre o livro. Aqui é que você vê, destaca as 2 palavras, sobre e dentro. Sobre estão os 7 selos. Agora escuta bem. Estes são 7 selos sobre o livro. E o livro não será, os selos não serão abertos até a mensagem do último anjo. E aí vai desatar os selos de sobre o livro. Tirando os selos de sobre o livro, escuta aqui agora.
o que está selado dentro são 7 selos, certo? O que está selado dentro são os 7 trovões, que mostra selos por fora, mas por dentro são 7 trovões. Dentro é a revelação dos 7 trovões. Por fora ele está selado com 7 selos. Ao abrir os selos, está dentro a revelação dos 7 trovões. Amém? Perguntas e respostas 78, pergunta número 21ª. Tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos? Eu fico lendo essas coisas e vocês têm que pensar assim, ó, se o rapto é uma revelação, e se eu não sei dessa revelação dos 7 trovões, então eu não vou no rapto. Porque o rapto é uma revelação, mas não é uma revelação qualquer. O rapto é uma revelação, mas é a revelação dos 7 trovões que estavam escondidos dentro dos 7 selos que selava toda a palavra. Os 7 trovões estavam lá dentro. Escuta para vocês verem. Foram selados, revelados nos 7 selos. É a pergunta que estão fazendo. Porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Pergunta e resposta número 478. Não. Nos 7 selos foram revelados, trovões foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Nos 7 selos foram revelados. Mas você tem 7 selos, se toma uma Bíblia, com 7 selos, sem a última trombeta. A Bíblia está selada com 7 selos. Esta Bíblia, com a última trombeta soando. Ao soar da última trombeta, então você tem os 7 trovões dentro dos 7 selos, que não estava escrito. Não podia escrever no tempo de João, não podia escrever nos demais tempos. Até João foi o último que escreveu o último livro. Então não podia estar escrito. Era o mistério que tinha que vir o 7º anjo para revelar estes 7 selos, tirar através do cordeiro. Guarde bem, o cordeiro vem, tira um selo, o cordeiro vem, tira outro selo, e assim ele vai abrindo cada selo. Isso é o cordeiro, mas ele só entrega para o 7º anjo. Lembra do parágrafo 68 do 1º selo? Só a este, não entrega para mais ninguém. E aí vai chegando ao nosso tempo, que nós precisamos de ver que a mensagem do profeta, do 7º anjo, quando começasse a soar, a gente vê que a mensagem do profeta não foi soada durante estes 40 anos que a mensagem esteve aqui no Brasil. Que veio por volta de 60 e poucos a mensagem para o Brasil. E a mensagem mesmo do 7º anjo nós não ficamos sabendo. Nós ficamos sabendo de cura divina, ficamos sabendo que Deus mandou um profeta, ficamos sabendo do batismo em nome de Jesus Cristo, ficamos sabendo que Deus é um. Mas a mensagem do 7º anjo, que são a revelação dos 7 selos, nós não ficamos sabendo por todos esses anos. Do ano 2000 para cá, é claro que a gente viu e ouviu o soar da mensagem, o soar da trombeta, da última trombeta. Então, quando a mensagem começa a soar, é proclamada por todos os lugares, então o mistério de Deus é revelado nesse tempo. Eles não ficaram sabendo no tempo do irmão Brana, e o mistério está revelado. Eles não ficaram sabendo no tempo do pastor Joaquim Gonçalves Silva, nós não sabíamos, mas o mistério estava revelado. Agora, o que tinha que acontecer? Tinha que soar a mensagem do 7º anjo. Nós viemos com a mensagem para o Brasil através do irmão Arqueu Rússio Martins, mas não é a mensagem do 7º anjo. É a mensagem do irmão Brana, mas não é do 7º anjo.
certo? Não é a mensagem profética. Eles trouxeram uma mensagem de cura, eles trouxeram uma mensagem de restauração, uma mensagem de Elias, para saber do batismo restaurado. Nós ficamos sabendo através desse ministério, mas nunca o ministério do sétimo anjo, a trombeta, a última trombeta, nós não ouvimos o soar dela. Por isso, quando isto abriu aqui no Brasil, por volta do ano 2000, deu problema por todo lado, porque ao abrir um selo, então causa problema mesmo. É só abrir um selo. O selo foi aberto, aquele selo que nós não sabíamos, que não podia ser dito no tempo de William Branham. Deus disse para ele: não diga a ninguém. E aquilo era exatamente o selo que selava todo o mistério, a mensagem do sétimo anjo. Que o segredo de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Amém. 48 da brecha. Os 7 selos contêm o mistério do livro, até que possamos ver o que estes 7 selos têm selado por dentro. Quando você tira o selo, aí você vai ver o que está por dentro. Por isso o irmão Branham falou muito na mensagem Senhores, é este o tempo. Ele falou de um livro selado por dentro e por fora. E muitos entendiam que tinha 7 selos dentro e 7 selos fora, 14 selos. Totalmente errado. O irmão Branham, logo quando ele pregou outra mensagem, o alimento, alimento espiritual em seu devido tempo. Aí ele mostrou, não podia ser daquela forma que ele tinha falado em 1962. Em 65 ele disse que não podia ser daquela forma, porque não pode aumentar nem diminuir. E aqui está, o que está selado dentro dos 7 selos, dentro são os trovões. E ele diz assim, os 7 selos contêm o mistério do livro, até que possamos ver o que estes 7 selos têm selado por dentro. Irmãos, nós não vimos isso daqui até o ano 2000. Nós não vimos o que os 7 selos tinham selado por dentro. Nós sabíamos que o sétimo anjo veio para revelar os selos, trovões, novo nome, mas nós não sabíamos o que estava selado dentro dos 7 selos. Aí que começou, quando a mensagem foi proclamada, a mensagem do sétimo anjo foi proclamada, então mostrou para nós aquele selo revelado. Aí nós pudemos ver o que estes 7 selos têm selado por dentro. O povo está com 7 selos na mão, mas ainda não viu o que os 7 selos está selado por dentro. Dentro dos 7 selos está selado 7 trovões. Quando abre os 7 selos, revelou os 7 trovões. Por isso, quando perguntaram para o irmão Branham sobre os 7 trovões, se igualam 7 mistérios já sido revelado, e eles ainda perguntaram, foram revelados nos 7 selos, porém ainda não são dados a conhecer como os trovões? O irmão Branham diz, não, nos 7 selos foram revelados, disso se tratavam os trovões. Quer dizer, sem especulação mais de que vai ter alguém para revelar 7 trovões. Os 7 selos tirou as correias, o selo que selava a Bíblia, e dentro nós vimos 7 trovões. Por isso você vê o cordeiro fora do trono, porque não podia ser mostrado no tempo de Paulo, no tempo de João, na ilha de Patmos, não podia escrever, porque ainda tinha 2 milênios para o cordeiro ficar no trono, e o livro tinha que estar selado, para o cordeiro estar no trono intercedendo pelos nomes que ainda iriam manifestar durante o espaço de tempo de 2 milênios, 7 eras da igreja. Estão entendendo? Por isso, João não podia escrever. Se João escrevesse, acabaria com o plano da redenção. Por isso ele não escreveu. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que a última trombeta soará,
Quando ele tocar a última trombeta, a sua trombeta, o mistério de Deus será revelado. Então foi exatamente isso que aconteceu. Quando os 7 selos foram revelados, aí nós pudemos ver o que estava selado por dentro. A era terminou. Porque não sabíamos antes? Porque não podia saber. O Cordeiro saiu do trono. Porque não sabíamos antes? Porque não podia saber. A gente tem que entender isso. Por que não ficamos sabendo durante esse espaço de 40 anos que os selos já tinham sido revelados? Desde 63. Por que não ficamos sabendo? Porque não podíamos saber. Nós temos que ver estas coisas. Quando chega o tempo daquilo ser mostrado, então Deus vem e abre aquilo para nós. Amém? Não é o 8º. Não tem um 8º para abrir. Selos, trovões, já foram abertos pelo 7º. Só tem o soar da mensagem. Então você tem que tocar, pegar aquela trombeta do 7º anjo. Você não tem uma trombeta particular. Você está tocando aquela trombeta. Você está como noiva, como a esposa hoje, ela está tocando a trombeta do 7º anjo, que não foi tocada no seu dia, que não souberam dos mistérios no seu dia, mas é que agora ela está prosseguindo com aquela trombeta do 7º anjo. Não passa para outro homem. Olha para você ver, não é o 8º, é uma trombeta que já foi soada e tem que ser só repetida. Vamos chegar mais a algum ponto aqui. 48. Estamos seguros que passaremos tudo por alto, a menos que isto seja absoluta e genuinamente revelado pelo Espírito Santo e vindicado por Ele mesmo. Tudo tem que ter uma vindicação, uma aprovação do Espírito Santo. Tem hora que não adianta nada eu falar, eu sou pastor, mas o Espírito Santo não me ordenou pastor. Ah, mas eu fui ordenado por um ministro, não adianta nada. O Espírito Santo tem que me ordenar. Ah, eu sei dos selos, dos trovões, estou pregando aqui, selos, trovões, novo nome. Então, eu sou o pastor, eu sou um anjo. Isso aqui, você tem que ver se Deus fez a mim e a você com isto. A uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. É Ele quem dá. Não é a gente que quer, não, é Ele quem dá. Não é a gente que pede, não, é Ele quem dá. Você recebe aquilo direto dele. O 7º anjo tem que ser um profeta. Osmar, eu já sei isso muito bem. Por que o 7º anjo tem que ser um profeta? Porque os 7 selos eram mistérios. E em Apocalipse 10, de 1 a 7, mostra que este 7º anjo revela. Para revelar, ele tem que ser um profeta. Se ele não é profeta, ele não pode revelar. A brecha 218. Veja então o 7º anjo. Se este livro de mistérios é a palavra de Deus, o 7º anjo tem que ser um profeta. Como que o povo pode crer que o irmão Branham não foi profeta? E que ele vai ressuscitar para ser profeta? É totalmente uma falsa doutrina. Eles não percebem que isso é errado. O 7º anjo tem que ser um profeta. William Branham estava falando naqueles dias, pregando a brecha, até que revelasse os 7 selos. Para que a palavra de Deus tenha que vir a ele. Se ele não for profeta, a palavra de Deus não pode vir senão ao profeta. A palavra de Deus só vem ao profeta. Nenhum sacerdote, papas ou pessoa alguma, nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum mestre, nenhum apóstolo. A palavra de Deus vem aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E pode receber a palavra, quando ele é um profeta, ele pode receber a palavra. A palavra não vem a papas, a sacerdotes a pastores. A palavra não vem.
você pode ver, quando a palavra vem, o ministério é profético. Porque nós tivemos a palavra durante todo este tempo sendo pregada pelo irmão Branham e não pudemos entender nada do sétimo anjo. Porque para você entender do sétimo anjo, você tem que ter um profeta. Isso que é difícil para as pessoas verem. Enquanto João não comeu o livrinho. Eu quero me colocar para o lado de fora, quero que vocês entendam isso. Eu quero me colocar do lado de fora, para que vocês possam ver a necessidade de um profeta, que a Bíblia diz depois do sétimo anjo. João profetiza outra vez. Então, a gente tem que entender isso. A palavra não veio a nenhum sacerdote, a nenhum papa, desde 63. Porque não podia vir, a palavra não pode vir a sacerdotes, a papas, a evangelistas, a apóstolos. A palavra vem ao profeta. E depois do sétimo anjo, a palavra tinha que vir ao profeta João. Nós temos que estar agradecidos a Deus por podermos ver pelo menos que a palavra vem ao profeta. Se você vê que a palavra vem ao profeta, ele diz, mas é o profeta Branham. Por certo, vê a revelação dos selos, dos trovões. Os selos selavam os 7 trovões. 7 trovões era o mistério que estava dentro dos 7 selos. Mas qual de vocês, ministros, soube? Nenhum. Por quê? Porque a palavra não vem a ministros, não vem a pastores, não vem a papas, não vem a evangelistas. Porque não soubemos. Agora é tempo de saber, porque o William Branham diz, a noiva é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. Amém. Eu tenho aqui Apocalipse 10, 8 a 11. A gente fica falando dessas coisas. Eu quero colocar isso aqui como se tem uma pessoa para manifestar isto. Entendeu? Eu tenho que ser sincero. Você pensa, se mesmo com o ministério que nós temos, com toda a revelação da palavra, quando eu olho para mim mesmo, você acha que eu creio que é eu? Não posso crer. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo, não sou eu. Tem que manifestar esse ministério, mas quando você olha para o ministério, você diz, é ele. O ministério é ele. O ministério é ele. Não sou eu, mas o ministério é ele. Então tem que se ver isso aqui, ó. Apocalipse 10, 8 a 11. Para João profetizar outra vez, ele tem que ser o quê? A igreja. Para João profetizar outra vez, o que João tem que ser? Profeta. A noiva, para profetizar outra vez, ela tem que ser profeta. Ela não foi profeta depois que o irmão Branham partiu. A noiva não foi profeta, a esposa não foi profeta depois que o irmão Branham partiu. Passou todos esses anos, ela não era profeta, porque se ela fosse profeta, ela então teria pregado estas coisas. Não éramos profeta, não tínhamos profeta, não tínhamos João. Porém, João, para profetizar outra vez, tem que ser um profeta, não apenas pregar, mas ser vindicado por Deus. Agora, isso aqui é meu, não está na mensagem. Estou falando, você tem que entender. Para João profetizar outra vez, ele tem que ser um profeta, não está escrito na mensagem. Mas o irmão Branham diz que João é profeta. Irmão Branham diz que João é apóstolo. E nós sabemos que João é apóstolo. Nós só não sabíamos que João era profeta. Porque quando ele foi para a ilha de Patmos, ele foi como um apóstolo. Mas quando ele teve o seu ministério dentro da ilha de Patmos, com as revelações, com visões que ele teve, o que ele viu dentro da ilha de Patmos, ele não era um apóstolo, ele era um profeta. Ali ele era um profeta.
Por isso a voz veio a ele em Apocalipse 10:4, dizendo: não escreva. E a voz veio a ele outra vez em Apocalipse 10:8: toma o livro, coma ele, profetize outra vez. Amém? Então, para mim isso aqui é muito claro. Mas para ser vindicado por Deus, e o que vindica a João, vamos dizer, irmãos, estamos esperando o João. Vamos crer assim, João vai manifestar. Quando João manifestar, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mostrar para nós que ele comeu o livrinho, que ele é um profeta, que a palavra veio a ele. Qual palavra? Agora você tem que ver, a palavra que veio a William Branham é a palavra que veio direto de Deus. A palavra que vem a João é a palavra que vem direto do sétimo anjo. Ele profetiza outra vez o que o sétimo anjo profetizou. Por isso profetiza outra vez. Porque nós estamos profetizando que Branham é perfeição? Porque Branham já profetizou uma vez que Branham é perfeição. Porque estamos profetizando que ele saiu do trono, que ele não é mais cordeiro, que ele é leão. Porque Branham profetizou. Vocês estão vendo? Nós estamos tocando aquela trombeta. A sétima trombeta prossegue, assim como o sétimo selo prossegue. Começa com Branham, termina com João, o sétimo selo. A sétima trombeta também começa com o irmão Branham e termina exatamente com João, com a esposa de Cristo nessa terra, que tem comido o livrinho. Pérgamo 56, a noiva é profeta. O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dado a ele. A brecha 220. A irmã Branham diz: outros têm conjecturado nas eras denominacionais. Eu posso dizer assim também. Olha, o livrinho em forma de revelação. Outros têm conjecturado durante esses 40 anos, 50 anos da revelação dos selos, têm conjecturado nestas eras denominacionais e não ficaram sabendo nada do livrinho que foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo e que tinha que ser comido por João e profetizado outra vez. Você pensou bem? Eu penso em parte assim, ó. Já pensou se quem for o João tem que comer toda a mensagem do profeta e saber de cor? Nós não vamos achar esse João para comer a mensagem e saber ela de cor. Gente, é o mistério que estava revelado, que é Branham, que estava escondido, que Branham, que o sétimo anjo revelou, é que João tem que comer. Você não começa pensando que ele tem que comer tudo, não. Ele tem que comer o livrinho revelado. Agora, quando você come os selos, a semente da serpente foi revelada. Você sabe, antes dos selos, a semente da serpente já foi revelada. É só você comer o livrinho, você sabe direitinho quem foi a semente da serpente. Você sabe que Caim não é filho de Adão, é filho de Eva com a serpente. Mas vejam, ele deve ser esse homem, o sétimo anjo. Apocalipse 10, 1-4. O sétimo anjo tem os mistérios de Deus dado a ele e finaliza todos os mistérios que têm sido deixados através das eras denominacionais. Agora, irmãos, me perdoem muitas vezes por usar esse tipo de expressão, que João, a noiva, também faz a mesma coisa. João finaliza tudo aquilo que não ficamos sabendo no tempo do irmão Branham, que não podia falar, não ficamos sabendo no tempo do irmão Arkel Russell Martins, que não pôde falar, não ficamos sabendo no tempo do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Estou falando de pessoas que têm ministério na terra. Quando você fala de homens que teve ministério, você fala de um Billy Graham, de um Oral Roberts.
era um ministério dado por Deus, eram anjos de Deus. Quando você fala de um ministério que veio para trazer a mensagem para o Brasil, como o irmão Martins, um ministério que pôde pegar a mensagem e esparramar para toda a nação brasileira e 7 países, 7 nações vizinhas, você só pode lembrar do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Mas quando você escuta o soar da trombeta do 7º anjo, outra vez, que não pôde soar nos dias do ministério deles, você tem que identificar que há uma mensagem na terra, há uma mensagem profética na terra, e como diz Ezequiel, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, terão que saber que houve um profeta na terra. Tanto no tempo de Brana, como no tempo da noiva. Eles têm que saber, porque João tem que comer o livrinho outra vez. O que o irmão Arco Rússio Martins não pôde comer, o que o pastor Joaquim Gonçalves Silva não pôde comer, porque a palavra não vem ao sacerdote, a palavra vem ao profeta. E nos dias da voz do 7º anjo, a palavra veio ao profeta Brana. Nos dias do livrinho ser comido, a palavra tem que vir a João. Amém, estou terminando. Quando soa a última trombeta, a brecha 256, olha para vocês verem, despreocupem. Quando vocês veem estas coisas, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Mas e a última trombeta que nós acabamos de ler? A última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí a pessoa fica preocupada que alguém vai pegar e tocar uma trombeta e os defuntos vão tudo levantar. Aqueles que são de Deus vão levantar. Não, já levantaram. Não é questão de pegar uma trombeta e tocar, não é isso, é uma mensagem, é a mensagem de João, é a mensagem da esposa. Você não pode ter uma ressurreição sem escutar o soar da última trombeta do 7º anjo, que não foi soada, vou repetir, a trombeta do 7º anjo não foi soada nem ressoada pelo irmão Martins, pelo pastor Joaquim Gonçalves Silva, homens abençoados de Deus para o nosso Brasil, mas não foi soada a mensagem dele, do 7º anjo. Apenas trouxeram primeira e segunda etapa do irmão Brana. Quando se fala da mensagem do 7º anjo, se fala de revelação, de abertura de livro, se fala de um livro que estava selado com 7 selos, e estes selos foram tirados pelo Cordeiro e dado a revelação para o 7º anjo. Amém. Quando soa a última trombeta, a brecha 256, e mesmo aqueles que estiverem vivos e permanecerem até sua vinda, não impedirão aqueles que dormem. Escuta, pois a trombeta de Deus soará, aquela última trombeta, quando o último selo for rompido, e quando o 7º anjo tiver dado sua mensagem. Oh, irmãos, já aconteceu tudo isso, o 7º selo foi rompido. Nos dias da voz do 7º anjo, o mistério de Deus é o ministério do 7º anjo. O mistério do 7º selo é o ministério do 7º anjo. O mistério dos 7 trovões é o ministério do 7º anjo. Eu sei que a gente prega essas coisas, parece estar falando língua estranha para muita gente. Pega um denominacional, ele nem quer te escutar. Para vocês verem que a mensagem, ela vai mudando de etapa. A mensagem pentecostal só podia vir para o povo da nossa mensagem, a mensagem de Brana. A primeira e segunda etapa, pregada pelo povo da mensagem do profeta, agora essa última mensagem só pode ser pregada mais a eles. É deles que tem que sair o eleito, assim como era dos pentecostais, que tinha que sair o eleito, ainda que saiu de outros mais, mas agora o eleito sai de dentro da mensagem, de dentro da primeira e segunda etapa. Ele sai dali para ouvir a mensagem do profeta William Branham, que é a última trombeta soada pelo ministério da esposa de João aqui na terra, o ministério de João.
soando. Vou repetir. Quando é que soa a última trombeta? Escuta, 256 a brecha. Quando o último selo for rompido, quando o sétimo anjo tiver dado sua mensagem. O sétimo anjo já deu sua mensagem, ele disse: a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Agora, mas cadê? Tem muita gente que está aí criticando. Cadê eles? Era a mesma coisa de você ler aqui, onde nós temos a escritura de Mateus, capítulo 27, verso 51. E eis que o véu do templo, foi quando ele rendeu o Espírito, quando ele morreu. Ele rendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Quando foi que os mistérios foram revelados? Foi quando Cristo desceu no monte pôr do sol. Ali o mistério foi revelado. Tem que ver isto. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Olha o que aconteceu. Olha aqui nessa mensagem qual é a atração sobre a montanha. 3 grandes estrondos que produziu ali. Olha a espada caindo na mão do profeta, e aquela espada era a palavra de Deus. Só cabia na mão do sétimo anjo, porque ele quem tinha os mistérios de Deus para poder revelar para nós. Amém. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Escuta, foram ressuscitados quando Jesus morreu. Mas quando é que eles saíram do sepulcro? Eles foram ressuscitados, mas não saíram do sepulcro. Eles ficaram no sepulcro. Escuta aqui. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. Gente, é uma clareza infinda. Quando os mortos que já ressuscitaram, você diz, mas e esses que morreram agora? Morreram sob a mesma promessa? Eles já ressuscitaram. Irmãos e irmãs que morreram depois que William Branham morreu, depois que ele pregou, depois que já deu a voz da ressurreição. Você tem que saber que nós já temos tudo consumado. Aquilo é nosso. Qualquer um de nós que morrer antes do arrebatamento, nós vamos ressuscitar, porque está escrito aqui. E saindo do sepulcro depois. No tempo de Jesus foi assim. Os sepulcros se abriram com a morte de Jesus, com a revelação dos selos que Deus manifestou no monte pôr do sol. Os sepulcros se abriram também. A 7ª trombeta estava ali. Escuta. E saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bom, quer dizer que Jesus morreu, eles ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro. Está aqui, ó. Mateus 27, 52, 53, não saiu. Quando foi que saiu do sepulcro? Quando Jesus saiu. Eles ressuscitaram quando Jesus morreu, eles saíram quando Jesus ressuscitou. Eles ressuscitaram quando os selos se abriram, os trovões soaram e os estrondos vieram sobre o monte pôr do sol. Eles ressuscitaram, mas eles só vão sair quando o 7º sair. Tem gente que diz, então vocês creem numa ressurreição. Por certo, nós cremos na ressurreição de todo mundo. William Branham não vai ressuscitar sozinho. William Branham pregou uma ressurreição geral. Ele pregou, todo mundo que me ouve, que lê a mensagem sabe, ele pregou uma ressurreição geral. Mas na ressurreição geral, quem saiu primeiro? Jesus. E aí veio Abraão, Isaac, Jacó. Irmão Branham fala disso nas suas mensagens. Quem vai sair primeiro? Branham. A trombeta já soou, é a mensagem. Agora nós precisamos de ter esta revelação, porque eles sem nós não podem sair do sepulcro. Eles sem nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11:40. Agora, para que eles sem nós não podem sair do sepulcro. Por isso essa noiva, esposa de Cristo, hoje ela tem fé nos trovões, que é a fé de rápido.
Fé nos trovões é a fé de rápido. Quando é que isso vai acontecer? Já aconteceu. A última trombeta já soou. Não temos mais. Agora, eu creio que estas revelações deveriam fazer nós mais crentes, de vermos o que já aconteceu e que os mortos vão ressuscitar. E aí você espera, quem foi que ressuscitou? Foi aqueles da linhagem de Cristo. Irmão Branco foi Abraão, Isaac, Jacó, do Velho Testamento. E subiu com ele no seu rapto. Quem vai ressuscitar agora? Senão Paulo, Pedro e cada um de suas eras. Mas começa onde? Mas não tem uma ressurreição ordenada. Simplesmente vai na Bíblia, os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os primeiros. Isto é assim, diz o Senhor. Então você tem que saber que a ressurreição não começa de Paulo, que era profeta, mas a ressurreição começa de Brana. A última trombeta já soou, mas quando essa trombeta levantar, todos os eleitos que pertencem a esta linhagem da trombeta. Agora, a cura divina não é a linhagem da trombeta, meus irmãos. Primeira e segunda etapa. A linhagem da trombeta, você tem que saber que é a linhagem da revelação dos selos, dos trovões. Esta é a linhagem da última trombeta. Você pode ter pertencido à mensagem do profeta e crido e sido curado, abençoado por Deus. Você foi muito abençoado, graças a Deus por isso. Mas a última trombeta soou e tem aqueles que acompanham aquele soar daquela mensagem dos 7 selos, 7 trovões, novo nome, a visão da tenda, tudo está revelado. Tudo aconteceu nos dias da voz do 7º anjo, da 7ª e última trombeta. Senhor, eu não posso fazer mais claro para eles. Tenho sido repetitivo, mas isto é para a segurança deles, que ouvem, que lê a mensagem, que averiguam, que constatam e dizem eu creio. Outros ouvem, averiguam, não crê e diz não aceito. Mas isto é para o eleito, Senhor. O eleito creu, por isso ressuscitou nos dias de Jesus. O eleito crê, por isso ressuscita nos dias de Brana. 7ª e última trombeta. A trombeta já tocou. Os mortos em Cristo ressuscitou. Só falta sair da sepultura. O penhor, que é a ressurreição, já está paga. Isso é o penhor. A ressurreição está paga. Só falta eles saírem da sepultura. Mas quando o 7º anjo sair, assim como Cristo, quando ele saiu, houve uma ressurreição. Agora, quando William Branham levantar, eles sairão da sepultura. Mas quem está na terra nesse tempo, Senhor? Somos nós. É a noiva eleita. É João, seu povo, a noiva desse dia, eleita e preciosa, que está na terra, para dizer que eles, sem nós, não podem ser ressuscitados, não pode aparecer, não pode sair da sepultura sem nós. Eles estão aguardando o nosso aperfeiçoamento, aguardando esta mensagem frutificar em nosso coração. Esta fé nos trovões, que é a fé de rápido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações,
outra vez.